Nós não esquecemos que nós estamos trabalhando o tema da igreja que testemunha Cristo vivo. Né? Às vezes você fala, putz, parece uma série da Netflix, né? Tem tantos capítulos, nunca acaba. Mas, enfim, é um tema importante, mas nós temos percebido algumas lacunas, vamos dizer assim, e nós não podemos simplesmente pegar o livro de Atos e ir passando por cada capítulo e trazendo só informações novas ou até mesmo uma releitura de informações. Né? Nós queremos trazer bases para que a gente possa cumprir a grande comissão, sendo testemunha, sim, de um Deus que é vivo. Mas nós, de vez em quando, vamos dar uma pausa nessa série e vamos falar de assuntos que são importantes. E hoje nós vamos falar de um tema, e esse tema é algo que é uma coisa que eu gosto de falar muito. Não sei se eu vou saber expressar exatamente todo o sentimento que tem no meu coração, mas nós vamos falar. Peraí, desculpa, a gente estava esquecendo. Agora eu que comando aqui o negócio. Vamos lá. Aí, oramos juntos, já oramos. Bem-vindo a todos, à casa do Senhor. Dá um abraço aí no irmão do seu lado. Diga para ele, seja bem-vindo aqui à casa do Senhor. Já está todo mundo acostumado com todo mundo, né? Todo mundo é da mesma família aí, todo mundo já está acostumado, aí nem tem mais esse calor humano. Que isso, gente? E hoje nós vamos falar sobre intimidade na adoração. Eu gosto muito desse tema. Quando eu fui na semana passada para Guaianazes pregar, eu usei o tema que, na verdade, está por trás daquele projeto de treinar pessoas para o louvor, para a adoração, né? Que é João 4. E lá em Guaianazes eu compartilhei com os irmãos, falando sobre a adoração, que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. E é uma mensagem tão simples, mas uma mensagem que traz uma transformação para aqueles que realmente amam o Senhor. Você se depara com essa palavra adoração, e de repente a gente tem vários conceitos que não são corretos. Né? A gente pensa assim, adoração é o momento em que eu entro no culto, fecho os meus olhos, ouço uma bela música e consigo adorar a Deus. Sim, isso faz parte. Mas adoração é muito mais que isso. Adoração envolve a nossa vida. Adoração envolve uma opção de cada um, quando recebeu o Senhor Jesus, de querer permanecer nele, de querer continuar olhando para ele e viver uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor é uma vida de adoração. Só que isso, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, vira algo mecânico, vira algo que perde o sabor. Por que eu estou falando isso? Porque se não fosse dessa forma, Jesus não teria virado para a mulher samaritana e falado, o Senhor procura verdadeiros adoradores. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Se eu sou um adorador, eu estou sendo um verdadeiro adorador? Deus sempre vai lidar com a verdade. Deus sempre vai falar com a real. Ele nunca vai ficar dando rodeios até chegar no ponto que é necessário. Ele falou para a mulher samaritana, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Deus. É esse que Deus procura. E o verdadeiro adorador é aquele que se sente, na verdade, impelido pelo Espírito Santo a adorar. Ele não depende das músicas, ele não depende do pastor, ele não depende dos ministros. Ele simplesmente olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor me salvou, eu te amo e eu quero viver minha vida para o Senhor. Hoje, cara, eu sei lá o que acontece comigo, mas hoje eu acordei muito cedo. Muito cedo. E aí eu fui lá e abri o Facebook e, graças a Deus, me deparei com uma mensagem do Billy Graham. Billy Graham, para quem não sabe, é um dos primeiros e maiores televangelistas que existiu. Ele ainda está vivo, tem acho que 90 e poucos anos. E ele começou esse negócio de pregar o evangelho na TV. Mas ele é um cara muito correto. Ele é um cara muito simples. E ele é um cara muito direto. Você vê a pregação dele e fala, mano, até uma criança de 6 anos consegue pregar isso que ele prega. Mas ele prega com uma autoridade que você fala, meu, como é que é possível isso? O amor que ele tem por Jesus, a forma como ele expõe o evangelho tão simples. Ele não fica usando formatos, mas ele transmite a mensagem porque ele é um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, e você sente isso nele. E aí, se você quiser, eu posso compartilhar no canal da Pão esse vídeo, mas é um vídeo muito simples. Ele vai falar tudo o que você já sabe a respeito de Jesus. Mas quando eu vi um senhor de 90 e poucos anos, provavelmente debilitado já em muitas das suas capacitações, né? Talvez ele não ande direito como antes, talvez até a maneira de falar, a voz dele está mal grave assim, né? Antes ele tinha uma voz até que potente, hoje está meio desgastada, mas ele trazendo uma mensagem muito poderosa do Evangelho, falando assim, olha para a cruz, olha para Jesus, é Ele que vai satisfazer o teu coração. Então, eu vou compartilhar esse vídeo depois no Face da Pão, mas ele me fez lembrar que a nossa vida, ela passa muito rápido.
De repente, há um tempo atrás, o Billy Graham se sentiu um jovem disposto a pregar o evangelho pelo mundo inteiro, saiu pregando em várias cruzadas evangelísticas, e hoje ele está lá debilitadinho com o cachorro do lado dele, numa sacada ali, com umas plantinhas lá perto. De vez em quando as pessoas vêm até ele conversar. Mas o que ele está fazendo nesse tempo? Ele não tem mais a saúde que vocês têm, que eu tenho. Ele não tem mais a ambição de querer ser rico, ele não tem mais a ambição de, eu vou casar, eu vou ter filhos. Não, ele já viveu tudo isso. Mas ele continua falando do evangelho. Ele continua olhando para a cruz. E ele continua com os olhos em Jesus, incentivando outros a fazerem isso. É maravilhoso essa obra de Deus. Ele poderia assim, Deus, já fiz tudo que eu podia, né? Agora deixa eu descansar, cansei. Não, ele vai lá e faz um vídeo e incentiva outras gerações a terem essa intimidade na adoração. A palavra de hoje, a palavra-chave, não é adoração, é intimidade. Porque adoração é algo que a gente está acostumado a lidar em vários temas aqui nas mensagens. Mas essa palavra intimidade é algo que tem que andar junto com a nossa adoração. Intimidade fala sobre relacionamento, intimidade fala de conhecimento. E aí eu me pergunto, de que maneira nós podemos adorar aquilo que nós não conhecemos? De que maneira nós podemos dizer que nós amamos, que nós seguimos, se nós não conhecemos? E se nós conhecemos, será que nós conhecemos de uma maneira satisfatória? Vamos pensar nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não conhece a pessoa de fato como ela é. E isso não desclassifica a pessoa, mas a gente pode ter ideias erradas a respeito dessa pessoa. Então eu vejo que quando a gente fala de intimidade, a gente vai se sentir talvez desafiado a buscar uma intimidade maior com o nosso Deus. Não é um conhecimento puramente intelectual, onde você estuda a Bíblia 10 horas por dia e você vai obter um pouco mais de conhecimento de Deus. Não é algo que você vai resolver no seminário, eu te garanto, você não vai resolver, pelo contrário. Você vai se sentir muito incomodado com as coisas que você vê, estuda e ouve. Mas intimidade, ela vai brotar a partir do momento em que nós passarmos mais tempo, obviamente, com a pessoa. E hoje eu tenho conversado com algumas pessoas, né, muitos, assim, até no ramo de trabalho, e eu pergunto, como é que você organiza a sua agenda? Esse para os mais jovens aí já começa a se organizar nesse sentido, porque quando você chegar com os 30, você vai estar todo confuso e vai ter muitas atividades, tem coisas da sua família, coisas do seu relacionamento pessoal, né, enfim, várias coisas que você precisa organizar numa planilha e fazer a sua rotina. E isso, querendo ou não, traz uma organização para a nossa vida e traz uma certa satisfação. Se a gente vive de uma forma totalmente desordenada, a gente não consegue ver fruto, a gente não consegue ver que o trabalho que nós estamos tendo está tendo um resultado. Então, essa organização é muito importante. Então, eu pergunto para esses caras, e aí, como é que você faz com a sua agenda? Porque, em algum momento, eu sei que ele vai falar que ele faz o esporte dele, em algum momento, eu sei que ele vai falar que ele prioriza a sua família, em algum momento, ele vai falar que ele faz algum curso para se aprimorar, mas eu quero perceber se ele realmente separa um tempo com Deus. E, normalmente, é um breve momento. Não estou falando que a pessoa vai ser condenada por isso. Mas eu creio que pessoas que se entregam muito ao Senhor, pessoas que realmente se dispõem a conhecer mais a Deus nesse sentido, elas obviamente vão conhecer mais a Deus do que alguém que reserva pouco tempo. E hoje, irmãos, o nosso desafio é tempo. Não é verdade? Às vezes você vai para a academia, fica uma hora e já fala, putz, eu tenho que fazer outra coisa. Já está pensando em outra coisa, nem faz o negócio direito. Aí você vai para o outro compromisso, lembra de outra coisa, aí você lembra de uma conta para pagar e você tem que entrar na internet. E a nossa vida está assim. E o tempo com o Senhor, ele se torna cada vez mais escasso. Cara, é tão óbvio essa questão do tempo, que Deus permite a gente enxergar isso em todas as coisas que a gente faz na vida. Por exemplo, eu estava querendo começar a voltar a estudar um pouquinho de piano. E eu falei, mano, não adianta eu falar que eu vou estudar 3 horas por dia, porque eu sei que eu não vou estudar 3 horas por dia. Se eu fico 10 minutos ali, eu já tenho um monte de dificuldade, já começo a travar a cabeça, eu falo, cansei, vou fazer outra coisa. Mas se eu fizer isso, essa meta 10 minutos por dia, a minha mão vai começar a automaticamente alcançar as notas que eu não alcançava, no sentido do exercício mecânico. Né? O Amos pode confirmar isso, a Kate. Você começa a fazer um movimento e a sua mente grava aquele movimento. Você começa o quê? A se familiarizar com esse movimento. Você começa a se tornar mais íntimo do seu instrumento, está entendendo a ideia? E quanto mais tempo você passar praticando, mais versado naquilo você vai ficar. E eu acho que a gente, às vezes, coloca, assim, um instrumento na frente de Deus,
um relacionamento, uma atividade, um esporte. E a gente quer aprimorar. E é bom, a gente conhece Deus através dessas coisas. Obviamente a gente conhece Deus através dessas coisas. Senão Deus não teria feito esporte, senão Deus não teria feito um instrumento, não teria permitido o homem a criar essas coisas. Mas muitas vezes o que acontece? Adoração. Adoração é colocar em primeiro lugar. É você ter ali o seu Deus e saber que independente das suas atividades, tudo vai se voltar para Ele. Agora tem gente que carrega Deus no seu título, como cristão, e pratica tantas coisas, talvez falando que é para Deus, talvez falando que vai focar para Deus, mas no fim é só para si mesmo. E aí que começam os problemas, porque a gente não tem intimidade. E a nossa adoração começa a parecer que não surte efeito. Aquela sensação que você fica 10 minutos para orar e você não sai do mesmo jeito que entrou. Fala, será que a oração realmente funciona? Outra coisa que aconteceu esses dias também, eu encontrei um amigo muito especial, fazia um tempo que eu não encontrava com ele, e eu vi que ele estava cheio de problema. Se você pensa que você tem problema, triplica isso, duplica, quintuplica, sei lá, esse cara está assim. E eu falei, Deus, eu já falei para Deus desse cara, eu já falei do Senhor para ele. Estava falando com Deus, né? Então, Deus, eu falei já do Senhor para ele. E existiram momentos em que eu cheguei para ele para testemunhar do Evangelho, e eu senti que ele não ouviu. Ele entrou por aqui, saiu por ali e ficou por isso mesmo. E vou ser bem sincero, eu já estava meio frustrado, eu falei, não vou mais procurar esse cara, né? É sempre a mesma coisa. Mas nesse dia, eu vi que ele estava naquela situação, e meu coração não conseguia falar de outra coisa a não ser de Jesus. Eu olhava para ele e falei, o que você está sentindo dentro de você? Você sente uma angústia? Você sente que você está equilibrando vários pratos e uma hora esses pratos vão cair? E ele estava confirmando exatamente isso, é assim que ele se sente. Ele fala que ele não está dando conta, e que ele não quer deixar cair os pratos, mas uma hora esses pratos vão cair. Né? Aquela ideia de você equilibrar vários pratos e tal. E aí eu falei para ele, cara, tem hora que talvez os pratos realmente caiam, mas talvez seja oportunidade, nessa dificuldade, nessa angústia, de você conhecer realmente quem é Deus. Porque eu estou falando, não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma fé que eu acredito que eu quero colocar na tua cabeça. Eu estou falando daquele que te criou, daquele que conhece o teu coração, sabe o seu limite, daquele que realmente conhece exatamente o que você está passando. E é esse Deus que você tem que buscar. Mas isso é uma coisa pessoal, é uma coisa que você tem que se sentir impulsionado. Eu estou aqui, talvez, facilitando, mostrando, tentando entender a sua angústia, mas é só Ele que vai resolver. E, cara, eu acho que pela primeira vez ele entendeu um pouco do que é o Evangelho. E eu agora estou dedicado a investir nesse cara, porque se não formos nós, quem vai ser? O cara já experimentou de tudo que tem por aí. Ele já foi bem-sucedido nas finanças, na sua empresa, mas ele está infeliz, está insatisfeito. Ele literalmente chegou no fundo do poço e ele não vê saída. Ele simplesmente está existindo, traduzindo exatamente o discurso dele. E não é só ele, não. Muitos e muitos seres humanos, cristãos ou não, estão apenas existindo, sem ter essa intimidade com aquele que criou. Nós somos criados por Deus. Quem te conhece melhor do que Deus? Quem me conhece melhor que Deus? E eu vejo que Deus, Ele faz de tudo por nós. A Bíblia fala, Ele mandou o próprio Filho. Ele veio até a terra para ter esse relacionamento, para nos resgatar, para nos aproximar do Pai. E a gente vira assim, Deus, eu vou aqui tocar mais um pouquinho de piano. Eu sei que é importante ler Bíblia, eu sei que é importante te ouvir, mas eu estou mais atarefado com isso. Pode acontecer, irmãos. E é sutil, porque, por um lado, a gente sabe que a gente não vai largar tudo, virar um monge, subir lá no monastério e ficar lá buscando a Deus 24 horas por dia. Isso é impossível, no sentido de você se dedicar a ficar ajoelhado 24 horas. Talvez nem surta efeito, porque o problema está no nosso coração. O problema está na motivação que a gente tem de fazer as coisas. Então, o desafio do cristão hoje é você viver nesse mundo caótico, viver num mundo cheio de atividades, com essa agenda bagunçada, mas conseguir ter intimidade com o Senhor. E essa vida de adoração correta aos olhos do Senhor. Esse é o nosso desafio. Talvez seja essa as coisas que vão gerando angústia no nosso coração. Eu não sei se você se identifica com essa mensagem, mas eu quero incentivar, irmão. Continue buscando, continue adorando, busque essa intimidade. Com certeza, ela vai ser muito saudável para a sua vida, espiritual, material, financeira, emocional, porque é Deus que conhece o coração do homem. Então eu vejo que existem muitas pessoas que perderam completamente essa noção sobre intimidade. Eu quero trazer aqui um exemplo, não me leiam mal,
mas o exemplo dos muçulmanos. Alá instituiu várias leis, e os muçulmanos, eles seguem rigorosamente essas leis. Eles obedecem exatamente o que o Alá falou. Mas isso é por temor, não por amor. Então, Alá é um Deus impessoal. E o nosso Deus é tão pessoal, né, que nem eu falei uma vez numa pregação, ele é nosso humano já, ele não é mais o nosso pai, ele não é mais o Criador, ele é o nosso brother. E isso já começa, talvez, a deturpar a nossa intimidade. Por que eu estou falando isso? Porque no meio cristão, no meio evangélico, já tem o outro extremo. Os muçulmanos são aqueles que têm Alá como um Deus impessoal, que você não pode nem olhar para ele se ele estivesse na tua frente, que ele é poderoso e se ele quiser te decapitar, ele vai te decapitar, mas ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ou seja, não tem relacionamento. E nós temos o extremo, que é o nosso caso de alguns evangélicos que até costumam usar nomes no diminutivo para falar sobre Deus, usam uma aparência, um exterior de intimidade, mas lá no fundo não tem uma intimidade. Por quê? Porque as ações revelam se ele tem intimidade ou não. Então, irmãos, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de intimidade, querendo ou não, nós vamos ser medidos pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pela forma que nós escolhemos as coisas, pelas nossas prioridades. É assim que a gente vai ver se a gente tem uma intimidade na adoração. Eu não estou falando que é proibido você ficar lá praticando o seu piano, o seu esporte, fazendo os seus investimentos, não é nada disso. Mas todas os nossos posicionamentos, eles vão mostrar se nós temos ou não intimidade com o Senhor. E o desafio, como eu disse de novo, é buscar essa intimidade em meio a esse mundo caótico. E se a gente sair, por exemplo, dessa esfera, né, da religião, da fé, a respeito de intimidade, como eu estava falando aqui do exemplo dos muçulmanos e dos evangélicos, a gente pode ver o nosso comportamento no dia a dia. Tem gente que tem mais intimidade com essa porcaria aqui do que com um ser humano. Hoje você vai num restaurante, você vê uma mesa com 10 pessoas, as 10 pessoas estão no celular. E a gente até brinca, você está conversando com o fulano aí pelo celular, né? Ficou tão impessoal. Não é interessante mais eu olhar nos seus olhos e perguntar como é que você está, o que você tem feito, como é que você tem passado, e realmente querer saber isso. Uma vez eu estava trocando mensagem com o Marcelo, né? A gente sempre mandei, tudo bem? Aí um dia ele mandou assim, não, eu quero realmente saber se você está bem, né? Porque às vezes fala tudo bem, mas não está nada bem, né? Tá vários problemas. Então assim é a vida. Lógico, isso aqui é para facilitar a comunicação. Imagina, não dá para encontrar o cara todo dia, toda semana, mas isso aqui virou uma maneira das pessoas terem intimidade no mundo virtual. O tablet, as pessoas têm o seu tablet, não para trabalho, não para consulta, não para pesquisa, mas para se relacionar. Cara, o mundo está ficando muito estranho. E aí a gente fala de igreja, a gente fala de comunidade, a gente fala de amor ao próximo, não existe isso. Por quê? Porque o mundo se torna impessoal. E algo que é impessoal não tem intimidade. Eu lembro no CTMDT, a gente foi selecionado lá para as bandas, e aí quando eu consegui entrar numa banda lá, cara, um cara era do Espírito Santo, o outro era do Rio de Janeiro, eu era de São Paulo, cada um de um canto do Brasil, e a gente olhou, e agora, mano, nós somos uma banda, né? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, o que vai nos unir, né? Como é que a gente vai ter essa intimidade? E é lógico, a gente estabeleceu alguns princípios de ensaio, de comprometimento na questão devocional, e nós oramos. E com o tempo nós fomos nos conhecendo mais. E é interessante que depois de 2 anos juntos, tinha momentos que você olhava para o cara e você já sabia o que ele ia fazer no instrumento. E aí você ia junto. Isso é intimidade. Uma orquestra, cara, se não tem essa intimidade, esquece, vai ser um pior concerto, vai precisar de um concerto, entendeu? Porque o negócio vai ficar bagunçado. Então nós precisamos, irmãos, retomar essa ideia da intimidade. E aquele que toma o passo inicial é Deus. Eu vou te desapontar, não é você, não sou eu que tomamos o passo inicial. Deus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. É o próprio Deus. E nós vamos ver isso no nosso primeiro ponto, no nosso primeiro texto de hoje. Porque o Senhor nos faz um convite. E esse convite, irmãos, sim, Ele vai falar da salvação, Ele vai falar da graça, mas esse convite é um convite que vale hoje para você e para mim, para nós irmos até o Senhor e conhecer Ele como Ele realmente é. Então, se você quiser acompanhar, tem aqui no telão e também tem na sua Bíblia, você acompanha onde você achar melhor. E eu vou ler o trecho, ele tem 11 versículos, então vamos lá. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam
o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha dos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu... Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual o enviei. Irmãos, nesse primeiro trecho, nós vemos que o Senhor está fazendo um convite muito claro para nós. Primeira coisa, ele fala, venham. Ele não fala, venham vocês, povo judeu. Venham vocês aí que estão na circuncisão. Venham vocês que guardam a lei. Ele abre isso aí para todos nós. Para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com uma dor que não conseguem se resolver com a medicina. Com aqueles que realmente estão atentos para essa voz do Senhor. É um convite de Deus, venham. Eu estava pensando nessa mensagem e me lembrei de uma parábola. E essa parábola fala que o rei preparou um casamento e chamou as pessoas, só que as pessoas não tinham tempo, não se dispuseram a ir nesse casamento. E eu fico pensando, você, no seu dia do seu casamento, ou no dia de uma festa, como foi, por exemplo, ontem, né, a comemoração pelo nascimento que vai ter do Filipinho, você faz um convite, a pessoa despreza, a pessoa vira as costas. Hoje em dia, assim, a pessoa talvez não deu um feedback, talvez não possa ir e tal, mas pensa que ela realmente desprezou. Você chega para a pessoa e fala, vou casar, você vai no meu casamento? Ele fala, não vou, não me interessa que você vai casar. É tenso, não é? Eu acho que assim... Tudo bem, a gente é crente, né? A gente busca o Senhor, mas você olhar assim, cara, o que esse cara está falando? Eu me dei o luxo de vir aqui falar com esse maluco, estou convidando ele, vou gastar dinheiro com ele, ele ainda está desprezando o meu convite. Então pensa o Senhor falando, gente, venham até mim. O convite de Deus, falando para todo mundo, porque depois lá para frente ele vai falar, todos são chamados. Vai ser chamado um povo a quem nós não conhecemos. Um povo que não tem a lei de Deus, ou seja, nós estávamos longe do Senhor. E ele nos chama. Todos que estão com sede, venham às águas. É um convite para aquele que tem sede, ir lá e beber. Pensa a gente caminhando num deserto. Às vezes você joga futebol lá 1 hora, 2 horas, você sai morrendo de sede, você já quer pegar um bebedouro e ficar lá 2 horas, o cara vai logo, maluco, eu também quero beber. Pensa você andando por um deserto, uma terra seca, com um sol na tua cabeça ali, você precisando beber um golinho de água. E aí você encontra alguém que fala, vem, eu tenho um poço aqui com uma água limpa, água pura, água fresca. Você não ia pensar 2 vezes. Você não ia falar, não quero. Você ia direto lá. Eu iria direto lá. Você até ia contaminar a água que você ia querer mergulhar lá. E ele fala, para quem não tem dinheiro, desfrutar daquilo que ele não pode comprar. Por isso que eu falei, esse trecho, ele vai falar da salvação. Fala, você não tem condição nenhuma de comprar, você poderia ter toda a riqueza do mundo, mas a sua alma é muito mais cara que isso. A nossa alma é muito mais cara, a gente não conseguiria comprar a nossa salvação. E Deus fala, venham, bebam, se você está com sede, comprem, mesmo sem dinheiro. Cara, isso mostra que Deus, Ele é cheio de provisão, Ele não fica miguelando as coisas. Ele tem tudo está ao dispor, à disposição do povo. E é um convite para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele pode nos dar. Para aquele que tem fome, ir comer. Você já comeu algo com fome? Sei lá, você está um dia em jejum assim, e aí você vê aquela pizza, 4 queijos,
Para quem não gosta de 4 queijos, pensa outra coisa aí. Mas você olha aquele prato que você gosta, o prato favorito, e você chegou morrendo de fome do trabalho, você vai comer que nem um esganado aquilo, você vai começar até a babar antes de botar o garfo na boca. Não é assim que a gente funciona? Ou sou eu que sou assim só? Você vai com fome e você come com vontade. Então pensa, você está faminto, você está num lugar que não tem comida, você está dias sem comer, de repente Deus vira e fala, ó, pode pegar aqui, à vontade na minha mesa. Venha se servir. E esse convite é constante de Deus. E o que nós fazemos? Não, Deus, agora não. Eu aguento um pouquinho mais aqui. Eu estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, eu estou pobre aqui, meu bolso está furado, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Fica aí, Deus, uma hora eu vou e eu vou obedecer a tua palavra de ir e desfrutar disso tudo. E aí tem uma frase muito interessante nesse texto bíblico. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Se nós temos intimidade com o Senhor, se nós realmente conhecemos o Deus que nós estamos adorando, nós vamos saber qual que é as nossas prioridades. Por que você vai gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, o que é mais precioso para nós sobrevivermos? O alimento. Se você tem dinheiro para comprar o alimento, isso basta. Ou seja, fique feliz com isso, que é como é que é a pirâmide de Maslow, né? É a prioridade básica do ser humano, as necessidades básicas do ser humano. Se você tem pão, se você tem água, se você está dormindo pelo menos aí um tempinho para você descansar, tá bom, cara. É o que a vida precisa para continuar sendo tocada para frente. Mas Deus não quer que a gente fique limitado só nisso, obviamente, mas Ele está falando, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você está gastando dinheiro com coisas que não importam, que coisas que são além daquilo que é necessário para a sua vida? E aí já começa a posicionar. Peraí, ele fala para a gente vir, e de repente ele já fala, mas não gaste dinheiro com coisas desnecessárias. Olha onde está o teu coração. Olha qual tem sido a sua prioridade. Ah, mas eu amo a Deus, meu paizinho, eu te amo, manda beijinho e tal, mas a vida do cara é um inferno, o cara não sabe priorizar nada, ele não ama a Deus, na verdade, porque na prática, os frutos, eles começam a mostrar a vida. E aí a gente tem que parar e falar, Deus, eu acho que eu estou encrencado, porque eu sou um crente de domingo, estou lá, tal, assisto as pregações, até vou para a célula, eu tento fazer meu momento devocional, mas, Deus, eu não conheço esse venham. Eu nunca experimentei dessa mesa, eu nunca bebi dessa água. Irmãos, ajustar a vida, olhar para o Senhor, saber que Ele está fazendo esse convite para cada um de nós. Isso aqui, não é só para o cara que é o seminarista, não é só para o cara que é pai, que não sabe como vai cuidar dos filhos, sustentar a família. Isso é para todos. É para aquele que está mendigando, é para aquele que é rico, para aquele que é abastado, é para aquele que está doente, é para aquele que está são. Para todos, a mensagem de Deus é para cada um de nós. Mas Ele deixa bem claro, para aquele que tem sede, para aquele que tem fome, para aquele que não tem dinheiro. Você consegue se identificar com esse trecho, irmão? Se você não consegue, eu vou ficar preocupado. Que é muito sério. E ele fala assim, para que desperdiçar? Né, por que você está investindo um trabalho tão árduo em coisas que não satisfazem? O problema do homem, e eu estou totalmente incluído nisso, é que a gente quer ter satisfação em Deus. A gente realmente quer amar o Senhor e sentir essa alegria, sentir essa plenitude. Mas constantemente nós estamos indo buscar em outras fontes. E outros versículos falam que são fontes que não retêm água. São fontes que não tem onde você beber água. São fontes que estão secas. Mas a gente continua voltando vez após vez no poço. E é por isso que eu gosto de João 4. A mulher samaritana estava num poço. E todos os dias ela ia lá, e todos os dias ela bebia aquela água, e todos os dias ela voltava a ter sede. Mas o dia que ela conheceu o Senhor Jesus, e teve os olhos abertos para ver que Ele era o próprio Deus, e que era tudo que ela precisava, ela se sentiu saciada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e é uma pergunta que está gritando aqui dentro de mim, para mim também. Você se sente satisfeito? Você está satisfeito com a sua vida? Você se sente saciado? Tipo, mano, tá da hora essa vida aqui, ó. Estou dando glória até chegar a volta de Jesus ali para o céu, porque está bom demais. Aí eu vou te falar agora, faz uma lista do porquê você não se sente satisfeito. Você vai botar porque falta dinheiro, porque eu brigo com as pessoas, porque as pessoas não me entendem, porque, enfim, as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me ajudam, está difícil, eu não consigo um trabalho, enfim. A gente tem uma lista enorme, mas a gente nunca vai falar, Deus, eu estou assim porque eu não conheço o Senhor intimamente. Ou alguém aqui vai falar isso. Se você falar isso, cara, vamos bater um papo aí e me ensina, cara, porque eu quero ter essa prioridade.
Mas com certeza, quando eu penso assim, eu estou infeliz, eu vou falar, eu estou infeliz porque falta isso. Aí Deus fala, você já veio até mim? Você parou para vir ouvir esse convite que eu estou fazendo para você? Fala, não, Deus, espera aí, eu tenho outras atividades para fazer, eu estou tão atarefado, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos compromissos, eu tenho que cumprir minha agenda. Mas eu estou insatisfeito. E Jesus está lá, venham, eu estou convidando. Quando ele veio na terra, os judeus deram de ombros. Você é o Messias? Um carpinteiro? Filho de José, de Maria, daqueles dois lá? Não, você está brincando. Você não é o Messias coisa nenhuma. O Messias vai vir num cavalo branco, vai vir com uma coroa de ouro, cheia de esmeralda e tal. Olharam um simples carpinteiro e falaram, não é possível. Não pode ser tão fácil assim, não pode ser tão simples. Mas o convite para essa satisfação vem daí. Porque ele fala assim, escutem, de novo, escutem-me, para que a sua alma viva. Eu fui pesquisar o sentido de alma, né? Porque hoje em dia tem tanta besteira, e a gente cria uns conceitos, né, sobre alguns termos bíblicos, mas a alma, na verdade, é um termo que fala do homem como um ser vivente, formado a partir do barro, formado a partir de elementos da terra, mas que recebeu o fôlego de vida de Deus. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando de algo que era inanimado, que recebeu algo de Deus e tornou a viver, veio à vida. Então, quando o trecho fala para que a sua alma viva, é um negócio meio estranho, né? Porque a alma, teoricamente, deveria estar viva. Mas ele está fazendo um convite para aqueles que estão abatidos, para aqueles que se sentem derrotados. Como eu queria que meu amigo estivesse aqui ouvindo essa mensagem. O Espírito Santo ia falar completamente o coração dele. Porque ele morreu e não sabe. Ele está morto nos pecados, assim como nós estamos ou estivemos já algum dia. Mas o Senhor, Ele quer soprar esse fôlego sobre nós. Ele quer nos dar o Espírito Santo, que vai nos trazer vida. E nós vamos começar a ter essa satisfação. Nós temos que escutar para que a nossa alma viva. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Ouvir a mensagem, ouvir o Evangelho, ouvir a palavra do próprio Deus. E isso começa a mexer na gente. Pode ser um cara mó otário lá falando, às vezes o cara vai usar a palavra de Deus. E aí você vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo, não me crucifiquem, eu não sei qual que é a motivação, não sei qual que é a real, mas quando o Valdomiro foi esfaqueado lá, teve um irmão que viu o testemunho dele falando que perdoava aquele cara que tentou matar ele. Tem gente que fala que ele forjou e tal, mas é bem arriscado, se o cara acerta ali, a jugular dele já era, podia ser um teatro, ia ser zicado. Mas, enfim, o apóstolo, sei lá como é que é o nome do cara, o Valdomiro, lá tomou umas facadas no pescoço, e aí fez um vídeo falando assim, eu perdoo o rapaz que fez isso. Eu quero dizer que Jesus te ama. E o irmão que ouviu esse testemunho, ele estava passando por uma situação e falou, cara, se ele está perdoando o cara que quase matou ele, quem sou eu para negar perdão para alguém? Porque Jesus me perdoou também. Isso começa a mostrar o quê? Intimidade com o Senhor. Você tem que fazer uma decisão que não é fácil, perdoar alguém que te machucou. Cara, não é fácil, velho, não vem falar que é. Eu, por muitos anos, eu passei por situações que eu tive que perdoar, e eu falei, não, Deus, eu consegui. Tá tranquilo essa área. E de repente você toma uma facada maior nas costas e fala, peraí, essa está mais difícil, Deus, mas eu sei que nós temos que perdoar, vamos lá, vamos perdoar mais uma vez. E de repente, de novo, você fala, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincation with me. Você fala, não vou perdoar agora não, chega. Não dá para perdoar não, é a terceira vez, só nesse mês, cara. Que isso? Eu não sou Deus, eu não sou Jesus, não é esse o discurso? E aí é só a graça de Deus mesmo. Então, quando a gente chega nesse nível, a gente precisa parar para ouvir ao Senhor, para ter essa fé, a voltar, a crescer dentro de nós. Eu fiquei pensando, por que a gente não evangeliza? Para pensar, por que você não evangeliza? É mó chato, mano, o pastor fica mandando, porque, sei lá, Deus sabe que vai ser salvo, por que eu preciso sair na rua falando, eu vou me expor desse jeito, eu vou passar vergonha com os meus amigos? Talvez tenham todos esses argumentos. E talvez alguns sejam até válidos para alguns momentos. Mas eu fiquei pensando, talvez a gente não evangeliza porque a gente não conhece o Senhor na intimidade. Porque os grandes homens de Deus que conheceram o Senhor na intimidade, eles falavam, Senhor, me dá almas. Às vezes eu leio essas biografias e falo, cara, ou os caras eram muito loucos, ou eu sou muito louco de não querer fazer tua vontade. Porque eu não oro para Deus me dar almas. Eu oro por conforto, eu oro por um bom casamento, eu oro por sucesso ministerial, eu oro para a saúde da minha família, para que Deus abençoe os irmãos da igreja, mas eu não oro por almas. Almas dá trabalho, pô.
Você tem que chegar num cara que está todo destruído lá, falar de Jesus, dar a cara a tapa, e depois acompanhar esse cara, porque vocês vão ter filho aí, o pessoal que já tem filho sabe, o filho não vai se trocar sozinho. O Bruno sabe bem disso, né? O filho não vai chegar lá, peraí, pai, deixa eu me limpar aqui, me dar uma fralda aí, pode ser essa Pampers mesmo, eu vou botar aqui, tá beleza. Não, ele vai ficar chorando até você ir lá trocar o moleque. Até você ir lá, sujar suas mãos e tal, passar o talquinho, hipoglós, não sei o que, você vai trocar o menino. Então, cuidar de vidas é trabalhoso. Então a gente não ora por almas, porque dá trabalho, cara, fala a verdade. Já pensou, entra 10 negros aqui na igreja, um cara é maconheiro, o outro é punk, o outro é um travesti, o outro é um maníaco, eles falam, o que esse povo está fazendo na igreja? Manda embora aqui, não, aqui é só nós, cara. Salvação é algo muito sério. E Deus está chamando todos. Assim, a POM tem um perfil aqui, né, bem estabelecido, não vamos enganar ninguém aqui. Mas, se entrasse qualquer pessoa por ali, eu espero que nós tivéssemos condição no nosso coração de receber essa pessoa com o amor de Cristo. Talvez você nem vá chegar e conversar com ela por vergonha, por receio, por medo, sei lá. Mas, no mínimo, olhar e falar, eu sei que Jesus ama essa pessoa. Quando eu entrei aqui, vocês sabem bem a história, né? A barba mal feita, uns brincos na orelha, camiseta de rock. E aí falaram, não, esse cara não vai ficar aqui. Olha eu aqui, gente, glória a Deus. Porque ali existia um coração que precisava ouvir do Senhor, que precisava ouvir esse convite. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. E, de repente, nós somos aquele crente dominical, um cristão nominal, a gente está até de saco cheio de ouvir o Evangelho. Fala alguma coisa que me dá um ânimo aí para trabalhar mais fervoroso, né? Para eu poder chegar lá e conquistar mais coisas. Eu quero uma pregação que acaricie um pouco o meu ego, porque eu estou se sentindo mal. Cara, está se sentindo mal, filhão, vai lá buscar Deus. É só Ele que vai te deixar bem. Não é aconselhamento, não é terapeuta, não são as drogas, não são os seus vícios, é o Senhor. Porque Ele está falando aqui, você está com fome, você está com sede, você está com necessidade. Vem até mim. A gente perde essa noção. A gente se apoia nos outros, a gente se apoia nas pessoas. A gente se apoia em pessoas que a gente olha e admira, mas eu vou te falar, esses caras falham tanto quanto você. Eu falho muito. Mas ainda assim, nós podemos olhar para o Senhor e ver que Ele tem toda a condição de endireitar aquilo que está torto, de curar aquilo que está ferido. Senão Ele não é Deus, cara. Nós temos um Deus que é poderoso. E aí, eu estou falando isso aqui, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai confrontando várias áreas da minha vida. E aí eu falo, Deus, eu quero conhecer o Senhor mais intimamente. Porque se eu conhecer o Senhor nessa intimidade, com certeza eu não vou estar viajando igual eu estou, em várias coisas. Eu não vou estar patinando. Mesmo que dê errado, eu vou ficar firme. O Jó falou assim, ainda que eu morra, eu vou ter minha esperança nele. Só tem uma solução no mundo, é Jesus. É a única solução. Se apegue a Ele, irmãos. E aí, ele faz o apelo, né? Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Primeiro ele fala, escutem para que a sua alma viva. A nossa alma não pode estar morta, porque Deus soprou o fôlego de vida sobre nós, sobre cada um de nós. E é isso que nos motiva a viver. E depois ele faz outro apelo, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. É momento de buscar o Senhor, Ele está disponível. E também, se a gente for muito a fundo nisso, a gente vai ver que nós temos dificuldade de buscar o Senhor. Porque nós estamos formatados, até pela nossa própria igreja. A gente acha que a reunião de oração tem que ser assim, que o louvor tem que começar assim, vir uma oração assim. Aí eu tenho algumas palavras que eu sei que se eu usar, elas vão funcionar. Não. Buscar o Senhor é algo que parte do coração de cada um. Pensa assim, se cada um de nós, independente se você tem uma família grande, uma família pequena, se você mora sozinho, se você é casado, pensa, se você buscar o Senhor com essa intensidade, buscando essa intimidade, e vindo para a igreja com essa disposição, e cada um faz isso, como é que vai ser o nosso culto no domingo? Eu vou arriscar um palpite, não vai nem precisar ter pregação. Todos nós vamos vir aqui e falar, eu quero buscar Senhor, quero buscar Jesus. Eu sei que Jesus está no nosso meio, porque onde 2 ou mais estão reunidos, Ele está ali no meio de nós, então o Senhor está aqui e Ele mesmo vai ministrar no nosso coração. Não estou dizendo que todo culto vai ser uma bagunça, não é isso que eu estou falando. Mas estou dizendo, vai haver tanto júbilo, vai haver tanta satisfação no nosso coração, que nós não vamos perder tempo com coisas secundárias.
Nós não vamos estar preocupados se o nosso cabelo está arrumado, se eu estou vindo de gravata e terno na igreja, se o irmão está prestando atenção no culto ou não, se o cara não sai do celular. Nós vamos querer só olhar para Jesus. Porque é para isso que nós nos reunimos como igreja. Por isso que ele fala, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Se a Bíblia está falando enquanto se pode achar, o que você entende disso? Que uma hora não vai haver mais oportunidade de achar o Senhor. Ele fala, busque enquanto Ele está perto. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor ouve a oração daqueles que têm o coração humilde. E depois ele fala, né, abandone o caminho da impiedade, abandone esses pensamentos que não provêm de um coração que agrada a Deus. Cara, é uma luta, eu acordo de manhã, já vem uns pensamentos e falo, mano, o que é isso? Deus não vai falar essas coisas. Eu sou muito idiota de acreditar nessas coisas, mas o inimigo vai continuar jogando coisas na mente. Por exemplo, você não presta, você precisa achar outro emprego, mano, sai desse relacionamento, sei lá, várias coisas, você sabe, ele fica jogando coisas na sua mente. E isso vai te atormentando, não tem paz. E aí, vem um convite para a gente viver algo maior, algo mais nobre. Ele fala assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Às vezes a gente pensa tão mal a respeito de Deus, é falta de intimidade. Nós somos levados a limitar Deus no poder dEle, no agir dEle. É falta de intimidade, irmãos, vamos ser sinceros. Porque se nós conhecêssemos esse Deus, como Ele realmente é, a gente não seria abalado por qualquer pensamento. A gente estaria firme. E aí você tem que fazer o quê? Lembrar da palavra. Eu fiquei pensando, né, como os montes... Como é que é? Tem até a musiquinha lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que não podem ser abalados. Eu falo, Deus, como é que eu vou confiar no Senhor e vou parecer uma montanha lá? A montanha não sai do lugar, eu entendo, mas de que maneira meu coração pode estar tão firme quanto uma rocha, quanto uma montanha? Mas a Bíblia fala, os que confiam no Senhor são como essas montanhas. Ela não vai ser abalada. Pode vir terremoto, pode vir chuva, pode vir o que for, ela vai permanecer lá. O Monte Everest está lá desde que eu nasci e não saiu de lá até hoje. A não ser que alguém tenha fé do tamanho de grão de mostarda e fala para o Everest, vai para a água lá, ele vai. Mas acho que até agora não apareceu ninguém desse tamanho. Mas enfim, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Para a gente ter uma intimidade verdadeira com o Senhor, a gente precisa receber esse convite, aceitar esse convite e começar o quê? A mudar a mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela transformação da sua mente. E aí nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso tudo é palavra, não é uma filosofia humana. É a Bíblia que está nutrindo a gente, a Bíblia é o Espírito Santo que está falando conosco, falando, muda os seus pensamentos, porque os seus pensamentos não têm nada a ver com o pensamento de Deus. E às vezes fala, Deus, eu quero tanto ir por aqui, Deus, esse aqui é o melhor caminho, eu preciso alcançar isso. E ele fala, os seus caminhos não são os meus caminhos. E a confirmação disso ele fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente começa a adorar o Senhor com o coração sincero, a gente começa a entender que nós estamos talvez num caminho errado. Nós começamos a entender que os nossos pensamentos estão sendo motivados por coisas que não são de Deus. E aí isso muda muita coisa. Isso começa a mudar o nosso comportamento, começa a mudar atitudes. Não é verdade? Então, aceitar esse convite do Senhor e viver algo maior e mais nobre. E por último, nesse trecho de Isaías 55, você vê que existe poder nessa mensagem. Para resumir, aquele trechinho final, versículo 10 e 11, ele vai falar, assim como a chuva cai, rega a terra e faz a semente brotar e dá a colheita para aquele que trabalhou na terra, assim é a minha palavra, ela não vai voltar vazia. Então, Deus está fazendo esse convite. E esse convite vai entrar em cada coração aqui, inclusive no meu. E ele vai cumprir o propósito, porque foi Deus que falou. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ele está falando, ela vai cumprir, ela vai atingir o propósito pelo qual enviou. E hoje Deus está nos enviando essa mensagem para nos mostrar que nós precisamos aceitar esse convite. Para que nós precisamos entrar num momento maior de intimidade e conhecer Ele como Ele é. Não com a nossa visão, não do nosso jeito, mas como Ele realmente é. Que foi essa história que eu queria trazer para o meu amigo. Falar, não é religião, não são formatos, não são filosofias, mas é alguém que te criou e te conhece.
conhecer esse Deus, que sabe exatamente o que tem no teu coração. É impressionante, né? E Deus se permite ser achado. E nós nos damos o direito de falar, Deus, espera aí, agora não. É estranho, né? O ser humano é bem estranho. Nós somos bem estranhos. Segundo, nós vamos ver um exemplo rapidamente. Tem um salmo muito especial, o Salmo 16, nós vamos ler esse salmo, mas eu queria que você entendesse que pessoas na Bíblia responderam a esse chamado. E uma dessas pessoas foi o próprio Davi, que ele cita também em Isaías 55. Lógico, fazendo uma alusão ao Messias. Mas aqui o próprio Davi escreveu um salmo. E nesse salmo nós vamos ver de que maneira ele reconhece o Senhor. E de que maneira ele conseguiu desenvolver algo tão bonito no papel, com caneta lá e tinta, sei lá, com pena, não sei o que ele usava na época, para falar sobre Deus. Eu fico pensando, se eu fosse escrever uma carta falando como Deus é, o que eu escreveria de Deus? É difícil, cara. Porque você fala, Deus é bom, é poderoso, é maravilhoso, não sei o quê. Não, cara, eu não quero saber de substantivo, eu não quero saber do que você aprendeu na escola dominical, eu quero saber do que você conhece Deus. O que Ele é para você. O quanto você tem realmente exaltado quem Ele é, ou o quanto você tem limitado Ele ao seu conhecimento. Por isso que eu falei, se eu fosse escrever uma carta, eu vou escrever chegando em casa. Vamos ver o que eu vou falar de Deus, espero que Ele não reprove. Faça esse teste. O que eu conheço de Deus? Escreve. O Senhor é isso, é aquilo. Mas você já experimentou isso? Então por que você está falando que Ele é assim? Isso fala de intimidade. Como é que é o nome daquele maluco lá que eu gosto pra caramba? Qual deles, né? Tem um monte. Acho que é Eliseu Chang. Não, estou brincando. É o cara lá dos orfanatos, eu esqueci o nome dele agora. Não, que ainda mais, do Liuma, George Miller. Isso, George Miller. George Miller, ele falava assim, tem uma história muito famosa, vocês devem conhecer, eu vou repetir aqui, mas é muito legal essa história. Ele precisava chegar num lugar para pregar, e ele estava num navio. E aí ele virou para o comandante do navio e falou, eu preciso estar em tal lugar, tal hora. Ele falou, cara, do jeito que está a neblina, do jeito que está o mar, você não vai chegar lá nunca. Aí ele falou, então vamos orar. Ele falou que ajoelhou, começou a orar, levantou, e aí o capitão ia começar a orar e falou, não, capitão, você não precisa orar não, porque Deus já ouviu minha oração, e pode olhar para fora da cabine e você vai ver que o clima já mudou e nós vamos chegar lá e cumprir o horário. E também isso, né? Ele falou, já orei, você não tem fé, então você vai atrapalhar a oração. Fica na tua aí, faz o que você sabe fazer, que é pilotar esse barco e vamos chegar no destino. Agora, deixa eu perguntar, imagina que fosse você num carro, você precisa chegar em tal lugar, sabe? Você precisa ir para Campinas, você vai pregar numa igreja, você vai apresentar um projeto para um cliente seu, e aí está mó chuva, mó neblina, você fala, mano, não vai chegar em Campinas nem a pau. O que você vai fazer? Você vai começar a acelerar mais o carro, tentando romper a barreira da velocidade da luz e tal? Não. Você vai orar e você fala, Deus, eu te conheço. Se o Senhor determinou que aquilo lá é para acontecer, se o Senhor tem um propósito naquilo, então o Senhor vai abrir o caminho e eu vou chegar lá de alguma forma. Aí, de repente, vem um helicóptero, pega o teu carro e estou brincando. Não sei o que Deus vai fazer, mas algo Ele vai fazer. De alguma forma, as coisas vão acontecer. Tem um outro exemplo também, todos conhecem John Piper. Eu estava lendo um pequeno devocional dele, e ele falou assim que ele ia fazer uma viagem longa com a família dele, pegar uma estrada, e ele orou, né? Deus abençoe o caminho, que a gente possa, guarde a gente na ida e na volta, né? Igual nós sempre oramos, e tal, isso e aquilo. E ele falou que, por exemplo, a cidade estava a 60 quilômetros. Quando chegou no meio da viagem, o carro quebrou. Aí o John Piper falou, Deus, eu orei para o Senhor guardar tudo, né? Para tudo dar certo, é difícil nós termos esse tempo de família e tal, e agora o carro quebra. Aí foi que acho que o filho dele falou, pai, eu acho que nós tínhamos que orar ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Aí o John Piper, lógico, né, não é bobo nem nada, falou, vamos orar. Ele não quis discutir lá com a criança, lá que estava sendo usada pelo Espírito Santo. Falou, vamos orar. E começou a orar. De repente passou, nada mais, nada menos que um mecânico com um carro. Ele parou, pegou a família do John Piper, foi até a cidade pegar o que eles precisavam para arrumar o carro, voltou, consertou o carro dele, e ele fala que nesse trajeto, o cara entregou a vida para Jesus. Eu não sei você, eu com certeza ia reclamar, ia dar um chute no pneu, sei lá, eu ia ficar reclamando. Mas eu orei para Deus, eu tenho minhas férias, eu nunca tenho férias, isso e aquilo, e agora o carro faz isso e não sei o quê. E tem gente que até fala, nunca mais vou viajar, e fica tudo estressado. Mas não, o cara entendeu, peraí, Deus, eu estou achando estranho o negócio, mas você tem um propósito nisso tudo. Eu te conheço, Deus.
Eu tenho essa intimidade com você. Aliás, meu filho tem mais intimidade do que eu tenho, mas vamos orar e o Senhor vai mandar provisão, o Senhor vai fazer algo. Não só arrumou o carro dele, como alguém entregou a vida para Cristo. O John Piper que deu esse testemunho, então eu acho que ele não mentiu nisso, mas é algo que ele experimentou. E com certeza Deus quer que a gente experimente coisas desse tipo. Mas se a gente não conhece a Deus, a gente vai meter o pé na lata, a gente vai chutar, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, porque a gente não entende que Deus está naquele negócio. E isso pode ser até num vale, pode ser até um momento difícil da nossa vida. Oh Deus, por que você permite acontecer? O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu escrevi até no papel lá, depois que acabou o culto, eu fui para casa, orei e falei, não, Deus é isso, isso e aquilo, por que está acontecendo isso na minha vida? Mas a gente não conhece Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos. E isso nos desafia a viver uma vida diferente. E é uma vida que você e eu temos que tomar a decisão de viver, de receber esse convite e depois chegar a ser como Davi, que deu essa resposta. Eu vou rapidinho nesse ponto, só para a gente não perder essa declaração que Davi fez de um Deus que ele conhece intimamente. Ele falou, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. E por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Obviamente, esse salmo, ele remete ao Messias. O próprio Jesus vivenciou essa palavra, ele não sofreu decomposição, ele ressuscitou, ele está vivo, amém? Mas aqui, quando Davi escreveu isso, ele estava reconhecendo que só Deus pode proteger e livrar ele. Ele era um rei, ele tinha guarda, ele tinha exército, ele tinha todas as posses possíveis na época, tantos tesouros, e ele fala, Senhor, só o Senhor pode me proteger, só o Senhor pode me livrar. Ele fala, não tenho nenhum bem além de ti. Ele é um rei. O que um rei não tem? Se ele estalar o dedo, o súdito vem e traz. Mas ele fala, Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Ele conhecia tanto o caráter de Deus, que ele se apegava dessa forma ao Senhor. Será que a gente consegue declarar, Senhor, eu não tenho nenhum bem além de ti? Porque muitas vezes o nosso coração está insatisfeito porque faltam coisas. E aí ele já vem com outra coisa, ele começa a desprezar a idolatria. Ele fala, Senhor, eu não vou atrás desses caras que adoram outros deuses. Nem os meus lábios vão mencionar os seus nomes. Eu quero saber do Senhor, Deus. Tem um monte de gente seguindo tantas coisas que não tem a ver com Cristo, não tem a ver com Deus, não tem a ver com a eternidade. Mas eu quero seguir o Senhor. Eu quero colocar o meu coração, a minha esperança, a minha expectativa no Senhor. Esse tipo de adorador, ele não substitui o culto a Deus por nada. Ele não coloca nada como prioridade, a não ser o Senhor. E aí ele fala assim, esse trecho é muito interessante, ele reconhece que o futuro dele depende completamente de Deus. Ele usa uma palavra interessante, né? Ele fala o seguinte, ó, tu és a minha porção, meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Você faz essa declaração para Deus, você está entregando tudo que vai acontecer amanhã para Deus. Não andeis ansiosos, né, pelo dia de amanhã. O amanhã trará seus cuidados, já basta cada dia seu próprio mal. Mas nós andamos ansiosos constantemente. Nós andamos preocupados com amanhã, nós andamos totalmente preocupados com as contas que nós temos que pagar. Só que o cara que adora com essa intimidade, ele fala, Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. E você vê que ele não é um cara que cruza os braços e espera o tempo acontecer, as coisas acontecerem, não. Ele é um cara que está na atividade. Ele é um cara que mobiliza o povo para adorar, é um cara que está ali liderando o povo. Ele está governando uma nação. Ele não é um cara preguiçoso. Mas ele fala, Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Outra coisa, ele sabe ouvir a Deus a ponto de reconhecer que é o Senhor que o aconselha nos momentos de dificuldade. Porque ele fala assim, é o Senhor que me aconselha, né? Ele fala assim que mesmo quando
sobre a noite, né? Quando a noite chegar, é o Senhor que vai aconselhar ele. Bendirei o Senhor que me aconselha no escuro, na escura noite o meu coração me ensina. Ele está falando que nos tempos de escuridão, nos tempos de dificuldade, é o Senhor que vai aconselhar. Ele tem todos os conselheiros à disposição dele. O rei Davi tinha todos os sábios, todas as pessoas capacitadas para chegar diante dele e falar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, aconselhar ele. Ele fala, não, o Senhor que me aconselha na escuridão da noite. É o Senhor que ensina o meu coração. Essa intimidade não vai desprezar o próximo, mas reconhece que é no Senhor que nós temos a clareza das coisas que nós precisamos entender. Ou seja, esses conselhos, essa sabedoria é do Senhor. E aí ele reconhece e vive essa promessa que Jesus fez uma vez, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, finalzinho de Mateus. Jesus falou, eu vou estar com vocês até o final dos tempos. E Davi fala exatamente isso. Ele fala que ele sempre vai ter o Senhor diante dele. Ele fala, e por isso eu não serei abalado. Eu tenho certeza que o Davi não escreveu essas palavras de boca para fora. Com certeza ele vacilou muitas vezes. Com certeza ele esteve abatido em algumas situações. Mas ele olhava para Deus e ele é um adorador verdadeiro, que Deus recebe com os braços abertos. E se nós tivermos a atitude de Davi, se nós buscarmos essa intimidade, eu creio, irmãos, que nós vamos conhecer o Deus que Davi conheceu. Esse Deus que nós estamos buscando de alguma forma. E vamos conhecer Ele com essa ousadia de poder falar essas palavras e realmente viver isso que nós estamos falando. Isso com certeza é muito importante no momento que nós estamos testemunhando a respeito de Jesus. Não adianta, vamos lá, a igreja que testemunha Cristo vivo. Ponto 1, ponto 2. Não, é isso aqui. Se você conhece intimamente o Senhor, a boca fala que o coração está cheio. Seu coração está cheio do conhecimento de Deus. Seu coração está cheio de alegria, como ele diz aqui. Cheio de prazer. Naturalmente você vai falar do Senhor. Sem esforço. Sem fórmulas. Você simplesmente vai falar daquilo que está no teu coração. Então, intimidade, irmãos. O que nós podemos aprender com Davi? Primeiro, uma confiança total em Deus. O nosso mundo está cheio de ansiedade, cheio de insegurança. Nós queremos confiar em algo. Só Deus é que merece essa total confiança. Segundo, ele fala sobre se tornar possuidor de uma herança que é eterna. Nós temos uma herança. Vamos dizer assim, em outras palavras, a nossa recompensa principal é na eternidade. Aqui a gente pode ser bem-sucedido financeiramente, a gente pode ter bons relacionamentos, qualquer coisa que você investir tempo e recurso e as suas capacitações pode dar certo, é bom, mas isso vai passar um dia. Essa herança que Davi conseguia já visualizar, era isso que interessava. Eu tenho uma herança eterna, ela é imperecível, eu não vou perder ela porque foi Cristo que conquistou para mim. Isso é valor para quem conhece a Deus. Para quem não conhece, fala, mano, eu vou esperar até a eternidade, eu quero curtir agora, eu quero viver agora. Mas ele sabia que ele era possuidor dessa herança e por isso ele aguardava no Senhor. E por último, ele encontra a vereda da vida. As pessoas hoje estão procurando em todos os lugares em como conseguem ser bem-sucedidas e se sentir felizes. Ou seja, encontrar a vida. Mas enquanto não encontra a vida, vive de uma forma medíocre. Vive de uma forma que não traz sabor. Esse meu amigo estava assim, cara, ele já não tem mais prazer em nada. Até a namorada dele usou um termo, acho que é interessante usar aqui, não foram minhas palavras, mas acho que descreve muito bem. Ela falou para mim, ele perdeu o tesão de viver. Perdeu a alegria de viver, nada traz satisfação. Já fez de tudo, já conseguiu tudo e tal, mas ele estava infeliz. E isso pode talvez ser a situação do nosso coração. Encontrar a vereda da vida, o caminho da vida. Meu, se você a vida está aqui, você vai caminhar nesse caminho. Você não vai escolher outro caminho. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Você entra nesse caminho, você encontra a vida, você está satisfeito, você está pleno. E é exatamente assim que ele termina o Salmo. Falando de alegria, falando de júbilo, falando de exultar no nome do Senhor. Então, eu creio que isso é um exemplo prático, irmãos, que serve para nós termos uma baliza do que é uma intimidade com o Senhor. Se você quer saber mais trechos sobre intimidade com o Senhor, vai em Salmos. Os salmistas eles eram muito sinceros com o Senhor. Tinha vezes até que eles extrapolavam em alguns comentários, né? Desejando o mal dos inimigos e tal, mas eu creio que era um desabafo. Falei, Deus, não aguento mais esses caras me perseguindo, mata todo mundo lá, que aí eu fico feliz. Mas ele estava na sinceridade com Deus. Então, eu acho que um caminho para a gente aprender a ter essa intimidade, primeiro, é na palavra de Deus. Ouça essas palavras de Davi. Salmo 16.
e fala assim, quando eu oro para Deus, quando eu encontro com Deus, eu tenho esse coração, eu tenho esses sentimentos, eu carrego isso comigo, ou é chato entrar na presença de Deus? Intimidade, irmãos, ela traz alegria. Então, por fim, para nós orarmos e encerrarmos o culto, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. E em resposta, você realmente falasse para o Senhor, se você quer aceitar ou não esse convite que Ele fez para você nessa tarde. E é uma coisa totalmente pessoal. É você e Deus, não existem palavras que vão comover o seu coração, que vão te convencer. É simplesmente assim, a mensagem caiu no coração. Essa semente foi lançada. Você entendeu, você recebeu, você quer? Então vá até o Senhor. É a única resposta, vá até o Senhor. E com certeza, Ele vai trazer muitas coisas no seu coração. Restauração, cura, alegria, essa satisfação, uma fé renovada. Então vamos orar, vamos ter esse tempo orando ao Senhor.